Você já viu várias vezes o bote que temos no Brutus. Foi o nosso fiel escudeiro durante 5 anos, sem nenhum furo. Um guerreiro que certamente cumpriu a sua missão. Mas o tempo sempre cobra o seu preço. E como qualquer bote, depois de um tempo a cola começa a se desfazer. Então eu escrevi um e-mail para a Remar, que fez o bote, perguntando 2 coisas. Quanto custaria uma reforma colando novamente? Ou, vocês gostariam de nos patrocinar com um bote novo? Assim como eu, eles gostaram da opção número 2. Mas eu pensei, dar um bote para o Hashtag Sal é muito pouco. Somente nós e eles estaríamos ganhando. E como qualquer vídeo patrocinado aqui no Hashtag Sal, você tem que ganhar alguma coisa também. Então propus, e eles toparam, gravar um vídeo extra de dicas em uma quinta-feira de como fazer a manutenção do seu bote. E para começar, queria saber o que acontece com os infláveis após 5 anos. O barco inflável hoje, ele 90% ele já é feito no sistema de solda eletrônica. Mas como algumas peças acessórias que são sobrepostas ao barco, ele é feito com cola. A gente, como já é feito com ele já cheio, no final do processo, ele tem que ser colado. Então essa cola ela tem uma validade, em torno aí de 5, 6 anos. Depois desse tempo, realmente ele requer uma reforma, onde a gente desmonta essas peças, limpa essa cola velha e refaz novamente esse processo. Existe uma forma ideal de limpar o barco? Existe. Na verdade, o processo legal para você manter o barco num estado bacana é pelo menos 2, 3 vezes por ano lavar ele, água e sabão mesmo, esfregar. A gente até usa um pouco de sapólio, que é um produto um pouco mais agressivo. Depois limpa com um solvente para tirar todas as manchas. E por último faz uma aplicação com silicone, que é para hidratar a lona. E isso não precisa ser feito toda semana, 2, 3 vezes por ano no máximo, porque esse solvente, esse sapólio, ele agride um pouco a lona. Ele faz uma limpeza a fundo, mas ele também agride. Então 2, 3 vezes por ano é esse processo. Pode usar a buchinha, a parte abrasiva da buchinha? Pode usar a parte mais abrasiva dela, não vai estragar o material. Esse material é super resistente, é um material muito bom, material nacional, feito aqui em São Paulo mesmo, com vários tratamentos contra ressecamento, raios UV, descoloramento, né? Não perde a cor. Então é um material de excelente qualidade. Não foi feito para tomar cuidado, não, é para usar mesmo. Quando você chega a uma praia lotada de botes, você vê 2 grupos distintos. Quem, como eu, somente empurra o bote para cima da areia, ou aqueles que jogam uma âncora e deixam na água. Eu sonho em fazer como eles, mas a preguiça nunca me deixou comprar uma âncora. Existe alguma grande diferença? Não tem diferença. Aí vai mais de cada um mesmo, né? Ele não vai estragar por deixar uma tarde na areia? Não vai. O que acontece, a areia, no Brasil, aí, que é país tropical, a temperatura dela está muito alta. Ele já tem ar e tem pressão. Então isso vai aumentar a pressão dele, não vai te dar problema nenhum. Mas ele só vai inflar mais e aquecer mais. Se deixar ele na água, ele vai estar ali mais refrigerado. Mas não tem problema nenhum. O sistema que ele é construído é para aguentar tanto o sol quanto a água. E tem um nível certo de pressão que você tem que dar com essa bomba que vem, assim? O cara não vai conseguir medir quantas libras tem, né? Isso, mas exato, tem perigo de se encher demais? Não tem perigo de encher demais. Até porque essa bomba de mão a gente não consegue chegar ao ponto de estourar o barco, né? Essa questão de pressão exata ou não é uma conversa constante que a gente tem. Até porque se a gente o ar, ele aumenta e diminui muito de volume conforme a temperatura. Então, de repente, uma pressão que é indicada lá para o sul, no frio, não é indicada para o nordeste no verão. Então, a gente sempre aconselha uma calibragem que ele esteja confortável para quem está usando. Esse é o mais interessante. Sentou, ele não está afundando, ele está numa calibragem legal. O Cláudio do Bejupirá usa uma capa de tecido por cima do bote. Eu sempre me perguntei se isso ajuda. Isso ajuda sim. Na verdade, o que acontece? Quando o sol está batendo direto nele, isso com o tempo o material vai se desgastando. Então quando a gente põe uma capa que pelo menos quebra essa luz do sol, isso já ajuda sim. Embora por baixo ali ela vai formar uma estufa, mas vai estar pelo menos quebrando a luz do sol que está pegando direto ali. Então assim, isso é interessante. Tem bastante cliente da gente que faz esse tipo de proteção e ajuda bastante também na vida útil do barco, tornar ela mais longa.
Será que puxar o bote, ao invés de subir ele no barco, estraga? Não, isso não estraga. A questão de ele estar na água ou estar embarcado é mais questão mesmo de espaço que as pessoas dispõem no barco, né? O pode estar puxando ele, navegando. Não estraga a alça da frente? Não estraga. Ele é feito para aguentar isso mesmo, né? Tanto para içar ele como para guinchar ele, então não tem problema nenhum, não. Aí vai mais de quem tá no comando mesmo, e é questão de aproveitar melhor o espaço, né, que tem no barco. Não sei se você viu, eu fiz uma regata de botes de apoio. Vi sim. Tem alguma dica para quem quer correr mais rápido na regata? Na verdade, assim, eu acompanhei esse vídeo, foi muito legal, né? A questão do barco, do inflável, principalmente os pequenos, né, por a gente se preocupar mais com a flutuabilidade do que a hidrodinâmica, né? A gente não consegue colocar neles um casco tão assim bom para atingir uma velocidade, né? Mas eu acho que é mais ali a brincadeira mesmo, né? É mais a diversão, né? É o mais interessante. Coincidência ou não, os botes da Remar ganharam bastante. Há um tempo atrás o pessoal tinha uma imagem minha que é muito frágil, fura fácil. Então, mas hoje não, hoje o inflável ele é feito para aguentar mesmo. O Brasil melhorou muito no material, tecnologia, então hoje a gente não perde para barco nenhum no mundo. E o inflável é isso, ele tem que ser usado mesmo, ele tem que ser trabalhado, pode botar no mar quando está mais agitado, pode usar mesmo sem medo, né? E no termos de conservação é só isso, lavar, água e sabão no dia a dia. Quando não vai usar, vai deixar ele por um período muito longo parado, baixa um pouco a pressão dele, isso aí vai ajudar a não ficar forçando as emendas. Então tudo que a gente cuida, a gente tem por mais tempo. Mas se eu deixar cheio vai estragar? Não vai estragar. Mas se tiver um lugar coberto, com menos calor, baixa um pouquinho a pressão, vai ter barco por muito mais tempo. Estamos felizes com o nosso novo bote. Um fundo rígido fez muita diferença para nós transportarmos equipamentos com mais estabilidade. Este é 20 centímetros maior também, o que é bem mais confortável. De agora em diante, o #Sal vai chegar bem mais tranquilo nos entrevistados.